Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma contação de histórias aqui da Evolucim. O meu nome é Emily e pessoal, hoje eu estou ansiosa para continuar essa história com vocês. Então nós vamos continuar com esse livro. Boa noite, universo! Bom, fiquem de olho nos vídeos anteriores para saber a sequência da história. Mas no vídeo passado, a gente parou na parte em que os pais do André estavam pesquisando sobre saída fora do corpo, sobre energia, sobre multidimensionalidade. E a prima, Alice, a prima Mônica, foi para a casa de André passar o final de semana. E aí a gente vai descobrir o que vai acontecer nesse final de semana. Capítulo 9. Novas aventuras, novas descobertas. André, entrou Mônica na cozinha chamando alto pelo primo, ocupada em comer biscoitos escondidos antes do almoço. Ai, Mônica, que susto! Disse André com a boca cheia de biscoito e o coração disparado. Pensei que fosse a mamãe. André, quero muito te contar um negócio, falou ela ainda com a mochila nas costas. A menina tinha voltado de uma excursão da escola e ia esperar a manhã toda para poder falar com o primo. Calma, Mônica, interrompeu o avô entrando na cozinha. Você vai ter todo o tempo do mundo para conversar com André. Coloque primeiro a mochila no quarto. E você, André, não precisa engolir tudo de uma vez e tão rápido, não vou contar para sua mãe. Mas só dessa vez, viu? E vai ter de almoçar direitinho. Você sabe que no domingo o almoço é reforçado, né? E as crianças saíram quintal afora até chegar no antigo banco debaixo da mangueira, carregadinha de fruta para conversar. Pronto, agora pode falar, sua impaciente, iniciou André. O que você tinha para me contar? Aconteceu uma coisa super demais comigo na quarta-feira. Lembra daquela excursão que a minha turma fez para um museu de história natural, lá no Rio de Janeiro? Pois é, a gente demorou muito para chegar lá e eu acabei cochilando. Você acredita que eu estava dormindo no teto do ônibus? Que história é essa de teto do ônibus? Não tinha lugar dentro dele, não? Duvidou André, não entendendo. Não, seu bobo, continuou ela. Meu corpo estava dentro do ônibus, mas eu estava em cima do ônibus. Vou te contar a história. E aqui começa a Mônica, contando essa história dela indo para a excursão da escola, mas dormindo no teto do ônibus. Eu dormi sentada na poltrona e quando acordei, estava lá fora em cima do ônibus, olhando um céu imenso. Senti o vento forte, um cheiro de planta molhada e percebi que passávamos naquele momento pela serra. Quando olhei para baixo, vi o teto do ônibus. Depois vi dentro dele, como se estivesse vendo através do teto. E aí, olha só que coisa estranha. De repente, senti como se fosse um puxão atrás do meu pescoço. Eu parecia uma pipa e flutuei leve, como uma pluma ao vento, em direção ao meu corpo, entrando nele. Que legal! Admirou-se o primo. Então você conseguiu fazer sozinha o que nós fizemos junto com a Alice. Projetou-se sozinha. Eu também quero tentar, disse o André. Já sei, disse a Mônica, com aquela carinha de quem teve uma ideia. Por que nós não tentamos sair do corpo hoje, depois do almoço? Lembra que a Alice falou que era só ter muita vontade? Boa ideia. Mas no ônibus você não precisou se concentrar para fazer isso, precisou? Não sei, disse ela pensando. Acho que eu só dormi e aconteceu. Mas agora, com a nossa vontade, poderemos decidir quando sair. Horas depois, deixando seus corpos descansando sobre a mangueira, as crianças se projetaram para fora dos seus corpos e passaram a observar os acontecimentos da casa, da rua e do seu quintal. Nesse momento, viram Pimbo, o cachorro da casa ao lado, que veio brincar com eles. Olha, Mônica, o Pimbo! Como é que pode um cachorro estar nos vendo fora do corpo? Ei, olha esse fio prateado saindo do pescoço dele. Mas não é uma coleira. Acho que é um cordão de prata. Vamos olhar?
Cadê o corpo dele? Vamos seguir o cordão? Entusiasmou-se André, já com uma curiosidade gigantesca. Olha ali o corpo dele, apontando. Deitado debaixo da árvore do seu Manuel, disse a Mônica. E, como o cãozinho os acompanhara até ali, acabou entrando novamente no seu corpo físico, diante dos olhos dos primos, admirados com a descoberta de que os cachorros também se projetavam. Vocês sabiam disso? Puxa, que coisa maneira! Olha, ele continua vendo a gente, mesmo dentro do corpo. Tá até abanando o rabinho. A gente poderia investigar outros bichos, propôs André. E os dois saíram à procura de Michaud, o gato que costumava dormir no colo do avô, Bartô. Encontraram o avô Bartô na cadeira de balanço da varanda, alisando o gato, como costumava fazer nas tardes em que recebia a visita de família. Perceberam que Michaud estava quase dormindo, muito relaxado. Ao ver o avô, nasceu a ideia de tentar fazê-lo perceber que estavam ali, como haviam feito anteriormente com Pimbo. Ei, vô! Gritaram os dois ao mesmo tempo. Mas, por mais esforços que fizessem, tudo o que conseguiram foi atrair a atenção do gato, que os acompanhava com o olhar em suas macaquices pelo ar. Desistindo de comunicar-se com o avô naquele momento, começaram a pensar: puxa vida, na escola ninguém fala disso. E aqui vou mostrar a imagem para vocês da Mônica, do André e do Pimbo, fora do corpo. Por que a gente nasce? O que não poderia ficar aqui fora do corpo para sempre? Seria tão mais agradável, mais livre? Será que tem coisas que a gente só aprende usando o corpo de carne e ossos? Você é uma gênia, é isso. E por que será que nós, eu e você, nascemos? O que será que viemos aprender? Eles começaram a se perguntar. Ahá, essa é uma boa pergunta, André. E sabe qual é a resposta? Aposto que sim. Lembra de quando a Alice nos falou que precisávamos aprender coisas na escola extrafísica para usarmos no dia a dia? Vamos chamá-la... Não precisa, ela já está aqui, olha só, disse André surpreso com a chegada repentina de Alice. Oi, meninos. Mas já chegou, nós acabamos de pensar em você. Pois é, senti que vocês queriam falar comigo e vim. Mas a gente ia te chamar. Só que quando vocês pensaram em mim, lembrou Alice, já estavam me chamando com as suas energias. Pensar e agir... Pensar e sentir é agir. Pensamentos, sentimentos e energias sempre andam juntos, lembra? É o que a gente chama de pensene. Sim, mas estávamos com uma dúvida, não é, André? Disse a Mônica, ansiosa para contar. Já percebi. Vocês falavam sobre por que estão num corpo físico ao invés de estarem o tempo todo como agora, no extrafísico, não foi? Exatamente. Veja bem, a Alice continuou. Todos os seres estão crescendo o tempo inteiro. Por isso a gente acerta, ensina, erra, aprende, enfim. Estamos o tempo todo mudando. No corpo físico, há mais possibilidades de encontrarmos diversas consciências diferentes. Umas sabem mais, outras sabem menos, algumas são mais maduras que outras. A mistura dessas pessoas no intrafísico ajuda todo mundo a crescer mais. Já no extrafísico, as consciências se misturam muito menos, pois apenas a semelhança das energias dos seus pensamentos e sentimentos, os pensenes, as aproximam. Então, você quer dizer que estar no corpo físico é uma oportunidade de encontrarmos consciências que no extrafísico não encontraríamos por falta de afinidade? Disse André, sentando na varanda para pensar melhor. Acho que já sei, falou Mônica. Vou dar um exemplo, e se não for isso, a Alice me corrige. É só lembrar daquelas panelinhas da escola. Se não fossem os trabalhos em grupos, em que a professora manda todo mundo se misturar, não teríamos muitas oportunidades de conversar com essas pessoas. Certo.
E a qualidade da energia de uma dimensão ou lugar reflete a qualidade da energia de todas as consciências que vivem ali, completou Alice. Já no corpo, a gente pode encontrar e viver com pessoas de muitos lugares diferentes do intrafísico. E todos nós aprendemos juntos. Mas por que encontrar pessoas com quem não temos afinidade? Por que temos que aprender justo com essas pessoas, Alice? Interrompeu o André, levantando-se novamente. Ah, você nunca reparou que a diferença nos faz aprender mais rápido? Perguntou Alice, virando-se para o menino. Numa gincana, por exemplo, a equipe que vence é a que tem pessoas com habilidades diferentes. Um sabe cantar, o outro adivinha charadas, o outro se equilibra. Um é bom no esporte, o outro na comunicação, o outro na memória. E como a gente faz para descobrir o que aprender nessa vida, Alice? Perguntaram os primos ao mesmo tempo, como ocorria sempre que ficavam curiosos. Dúvida de muita gente. Pois é, a gente não descobre. A gente vai fazendo e sente se está no caminho a que se propôs ou não. Geralmente, quando desviamos do que almejamos a fazer, ficamos meio tristes. É isso que as pessoas chamam de crise. Mas crise não tem a ver com sofrimento em si. Ela pode ser aproveitada para mudarmos, para melhorarmos. Espera um pouco, vai mais devagar. Você disse que precisamos aprender a fazer algumas coisas. Como decidimos que coisas são essas? Para isso já foram inventados cursos preparatórios para as pessoas que vão nascer de novo. Isto é, aqueles que estão em período entre as vidas. Isso é para eles se organizarem melhor na sua vida para conseguirem realmente evoluir. Quer dizer, se melhorar cada vez mais e também ajudar muitas pessoas, trazendo conhecimentos novos de diferentes tipos que vão influenciar positivamente a vida de muita gente. E por acaso é esse o nosso caso? Disse o André, perguntou o André, bem-humorado. Justamente, menino inteligente, o de vocês e o de milhares de outras pessoas. Neste momento, sentiram que era hora de retornar. E num rápido, até logo, desapareceram da frente da Alice rumo aos seus corpos físicos. Ao abrir os olhos, os primos sentiram-se como se estivessem tomando um banho de energia. Ainda meio tontos, também sentiram um chuvisco que pingava das folhas da velha mangueira. Era uma chuva de verão que começava. Meio molhados, os dois subiram correndo os degraus da varanda, acordando o vovô, que dormia na cadeira de balanço. André, guloso como sempre, ainda lembrou de voltar para debaixo da árvore antes da tempestade desabar e recolher 2 ou 3 mangas que haviam caído. Depois de um banho bem quentinho, enquanto os primos faziam pipoca e conversavam com o papagaio, vovô foi à locadora buscar um filme, que hoje, na verdade, seria colocar um Netflix na televisão. Assistindo ao filme, no qual um dos personagens acabara de se preparar para uma viagem, André repentinamente deu um pulo no sofá. Ei, Mônica! Essa situação do desenho aí não tá parecendo familiar? Nós conseguimos! O nosso projeto viagem foi um sucesso, falou o menino em código para brincar com o avô, que escutava a conversa meio curioso assim, achando que as crianças falavam de algum sonho. E o guri começou a lembrar do que acontecera enquanto eles haviam cochilado embaixo da árvore. De tudo isso, o que mais me chamou a atenção foi o tal de curso de preparação para nascer. Que chique, né? Um curso de preparação? Puxa, viver é mesmo muito interessante. Toda hora descobrimos alguma coisa nova. E a noite seguiu animada com a conversa das crianças, os cochilos do vovô e os currupacos do papagaio, que de vez em quando se intrometia no blá 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 dos primos. Então, pessoal, chegando ao fim de mais um vídeo, mas eu vou contar pra vocês que a gente já tá chegando ao final da história. Fiquem de olho nos próximos vídeos, tá bom?
E se vocês se perderam um pouquinho, querem lembrar alguma informação dessa história, deem uma olhada nos vídeos anteriores. Essa historinha tá sendo muito legal, tem muitas informações bacanas, tá bom? Combinado? Até a próxima. Um beijo pra vocês.